Você que está querendo saber como vai ser a rodada do final de semana, está querendo uma força para escalar seu time no Fantasy ou até mesmo querendo apostar nos jogos do Brasileirão, chegou o Footstats Check-in, um resumo de tudo que vai acontecer dentro das 4 linhas na rodada do Brasileirão. E o Check-in tem apoio do BetSul, nosso parceiro oficial e o maior site de apostas esportivas da América do Sul. E o Beira-Rio recebe o confronto mais equilibrado da rodada. Internacional e São Paulo se enfrentam em um duelo de opostos muito interessante. O Internacional vai tentar usar da sua força como mandante no Brasileirão para seguir na parte de cima da tabela. Colorado tem 85% de aproveitamento jogando no Beira-Rio. É o segundo melhor aproveitamento entre todos os times do Brasileirão. Só o Flamengo está acima com 100% dos pontos conquistados como mandante. E do outro lado vem o São Paulo, que coincidentemente é o segundo melhor visitante da competição. 58% de aproveitamento dos pontos, só abaixo do Santos. Só por essas informações já dá pra ver que vai ser um confronto muito equilibrado e uma briga acirrada lá na parte de cima da tabela. E se Vitor Cuesta for pro jogo, o Colorado vai ter um dos melhores jogadores como mandante no Campeonato Brasileiro. Jogando no Beira-Rio, Cuesta é nada mais nada menos do que o primeiro entre todos os jogadores do Brasileiro em interceptações, o primeiro também em bloqueios de finalização e o terceiro em desarmes. Com essas estatísticas defensivas muito fortes, ele consegue ser ainda só o 113º em faltas cometidas, só 7 faltas em 9 jogos. Para completar, ele ainda ajuda demais na construção de jogo do Inter, sendo o primeiro em lançamentos certos entre todos os jogadores de linha do Campeonato Brasileiro. Quem vai tentar frear o ímpeto do Internacional é Thiago Volpi, que vive um momento excepcional depois da Copa América. Ele fez defesas em todos os jogos, menos contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Foram 9 defesas difíceis nos últimos 8 jogos. A média de defesas difíceis dele antes da Copa América era de 0,55 por jogo. Ele mais do que dobrou essa média para 1,12. Tá catando demais o goleirão do São Paulo. Avaí e Flamengo se enfrentam no Mané Garrincha nesta rodada. E apesar do mando do time catarinense, o rubro-negro com certeza vai se sentir em casa em Brasília na tentativa de manter a liderança do Brasileirão. A construção de jogo do Flamengo de Jorge Jesus chama cada vez mais atenção. Desde que o português chegou, o Flamengo é a equipe que tem mais posse de bola no campeonato. Destaque para a variedade no estilo de jogo. É o terceiro que mais acerta passes curtos, terceiro em lançamentos, terceiro em viradas de jogo e quinto em cruzamentos. Um time que constrói de todas as formas possíveis. Com toda essa produção ofensiva, o Flamengo tem seu incrível trio de ataque no topo dos gols e das finalizações certas desde a 10ª rodada. Gabigol lidera os tentos com 9 em 8 jogos no pós-Copa América. Arrascaeta vem logo atrás com 7. Bruno Henrique é o 7º com 3 gols marcados. Nas finalizações, Gabriel Barbosa volta a liderar com 16 acertos. Arrascaeta e Bruno Henrique dividem a 5ª colocação com 11 chutes certos cada. E depois de conquistar a 3ª colocação do campeonato, o Corinthians segue na sua briga lá na frente e recebe o Ceará no jogo que abre a rodada no sábado às 11 horas da manhã na Arena Corinthians. E o Corinthians conta com uma força defensiva muito grande na arena. Só 2 gols sofridos em 9 jogos como mandante é o menor número de gols sofridos entre todos os times no Brasileirão. Já o Ceará tem muitas dificuldades em marcar fora de casa, foram só 4 gols em 8 jogos, uma média de exatamente 1 gol a cada 2 jogos, o terceiro time com menor média de gols jogando fora dos seus domínios. E essa força defensiva é realmente o grande destaque do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Em todo o campeonato, o Corinthians já tem a melhor defesa, é o time que menos sofre finalizações certas e o time que mais força os seus adversários a acertar finalizações para sofrer um gol. Esses números melhoraram ainda mais no período pós-Copa América e a gente fez um vídeo analisando exatamente isso. Vai estar aqui no card, na descrição do vídeo também, um vídeo que explica por que o Corinthians subiu tanto de rendimento depois da Copa América e o Palmeiras caiu tanto. Mas para vencer o Ceará, o Corinthians vai ter que superar o peso dos desfalques de Fagner e Pedrinho. Fagner está com a seleção brasileira principal e ele lidera o Corinthians em desarmes, em posse de bola, é o segundo que mais acerta cruzamentos e o terceiro que mais dá assistências para finalização. Principal destaque do Corinthians nos últimos jogos, Pedrinho está com a seleção sub-23 e é o jogador do Corinthians com mais gols, com mais finalizações certas,
mais dribles certos e segundo em assistências para finalização. O detalhe aqui é que quem lidera as assistências para finalização é Júnior Sornosa, mesmo não sendo mais titular nas últimas partidas. E ele também é desfalque nessa rodada, porque vai estar com a seleção equatoriana. Com uma queda vertiginosa no período pós-Copa América, o Palmeiras visita o Goiás no Serra Dourada na possível estreia de Mano Menezes como novo treinador do Verdão. Ainda o terceiro melhor visitante do campeonato, o Palmeiras não vem tão bem fora de casa pós-Copa América. Em 5 jogos, fez apenas 3 gols e foi vazado outras 8 vezes. Quinto time que mais sofreu gols neste período. Precisa de 19 chutes para sofrer um tento, o quarto pior nesse quesito, e é vazado após 6,8 finalizações, o terceiro pior do Brasileirão entre os 20 times. Diversos jogadores do Palmeiras caíram demais de rendimento nas últimas rodadas. Quem mais perdeu desempenho foi Bruno Henrique. O volante caiu 134% no índice Footstats. Em 6 jogos ele não chutou nenhuma vez no alvo. Antes da pausa, o jogador era o volante com mais finalizações certas e totais do brasileiro. Queda absurda. Voltando de suspensão, Léo Senna tem tudo para fazer uma grande partida. Com ele em campo, o Goiás tem aproveitamento de 43%, mas sem ele, esses números caem para 33%. Ele é uma das grandes revelações do campeonato. Entre todos os jogadores, ele lidera as interceptações do Brasileirão. É ainda o segundo jogador que mais sofre faltas, o segundo do Goiás em desarmes e terceiro do time em passes trocados. Fundamental no Esmeraldino. Olho nele. E numa crescente muito grande no Brasileirão, o Fortaleza recebe o Fluminense na Arena Castelão. Desde a 10ª rodada, período que o campeonato voltou da pausa da Copa América, o Fortaleza é o terceiro time com o melhor ataque da competição, são 13 gols marcados em 8 jogos, só abaixo do Flamengo e do Santos. O que chama atenção é a quantidade de jogadores diferentes que fizeram gols pelo Leão, 8 jogadores. Wellington Paulista fez 4, Juninho fez 2 e outros 6 jogadores somaram 1 gol cada um. E falando da eficiência ofensiva do Fortaleza e da ineficiência defensiva do Fluminense, o Leão tem tudo para encaixar um bom jogo. Fortaleza é o terceiro time que menos precisa de finalizações certas para fazer um gol. Essa característica ficou bem clara no recente jogo que o Fortaleza foi buscar uma desvantagem de 3-0 do Santos para empatar o placar. Já o Fluminense é o time que menos precisa de finalizações certas para sofrer um gol. O jogo com o Avaí mostrou muito bem isso, foram exatas 3 finalizações certas do Avaí e na terceira a bola entrou. É exatamente a média que o time tem no Campeonato Brasileiro. E nesse jogo entre Fortaleza e Fluminense dá para esperar um jogo aéreo muito forte para as duas equipes. Fortaleza é o terceiro time com a melhor porcentagem de acerto do Campeonato Brasileiro, quase 25% dos cruzamentos certos. Por outro lado, os adversários têm a 5ª melhor porcentagem de acerto contra o próprio Leão. Mas o destaque fica pela eficiência do atual time de Zé Ricardo. Fortaleza precisa de só 8,2 cruzamentos para conseguir uma finalização com origem no fundamento. Só o Palmeiras precisa de um pouco menos desses 8 cruzamentos. E do outro lado tem o Fluminense com características muito parecidas. É o segundo time com a melhor porcentagem de acerto, mas é o que mais permite o acerto dos adversários também, mais de 26%. Na parte ofensiva, destaque para a quantidade de finalizações certas de cabeça do Flu. Já foram 19 no campeonato, é o time que mais acertou. O Fortaleza, adversário desse jogo, é o 4º na mesma estatística. O Vasco recebe o Bahia em São Januário para tentar voltar a vencer. Depois de perder para o Cruzeiro, o Cruz Maltino enfrenta o tricolor baiano, que não sabe o que é derrota há 7 jogos. Nessa forte sequência da equipe de Roger Machado, o fator defensivo tem sido o principal destaque do time. No período pós-Copa América, o Bahia é o time que menos sofreu gols, foram 4 em 8 jogos. É ainda o time que mais força os adversários a finalizar para conseguirem um gol. São necessários 27 chutes totais e 10 certos para furar a meta baiana. Tá difícil demais de passar pelo Douglas. Desde que Luxemburgo assumiu, na 5ª rodada, o Vasco é o 8º time que mais finaliza corretamente. No entanto, neste mesmo período, o Cruz Maltino é o 6º time que mais precisa de finalizações certas para vazar o adversário, 4,7 chutes, exatamente a mesma média de acertos do time por jogo. Vai ter trabalho para passar de Douglas. E o Nilton Santos recebe um confronto de 2 times que estão na parte de cima da tabela, Botafogo e Atlético Mineiro duelam no domingo às 16 horas.
O Botafogo do Eduardo Barroca tem características muito bem definidas nesse campeonato, mas o time está jogando sempre muito no limite, e isso ilustra bem porque o time está exatamente na 10ª posição, exatamente no meio da tabela. Botafogo é o time que menos finaliza no Campeonato Brasileiro e é o que mais precisa trocar passes para conseguir uma finalização. Ou seja, é o mais horizontal, o time menos vertical entre todos os 20 do campeonato. Por outro lado, o time do Barroca é o que mais sofre finalizações e o que menos força os rivais a trocarem passes para conseguir uma finalização. Ou seja, os adversários precisam fazer muito menos força para conseguir chegar no gol do Botafogo. E o Botafogo vai ter um desfalque muito importante para essa partida. Gatito Fernandes está com a seleção paraguaia e não vai enfrentar o Galo. No Brasileirão, ele é o segundo melhor jogador do time pelo índice Footstats e é o terceiro entre todos os goleiros com mais defesa simples. Nosso destaque vai para o número de gols sofridos pelo Botafogo desde que o goleiro chegou ao time lá em 2017. Com ele em campo, o time consegue sofrer menos de um gol por jogo e tem uma média de 0,96. Quando o Gatito não está em campo, o Botafogo sofre quase 1,3 gols por jogo, uma média 33% superior. Ele faz muita falta no gol do Alvinegro. E para voltar a subir na tabela, o Atlético Mineiro vai precisar parar com essa inconstância do time no Brasileirão. Da 10ª até a 14ª rodada, o Galo ficou invicto e era o time que mais finalizava entre todos, mais de 15 finalizações por jogo e 73% de aproveitamento dos pontos. Nas últimas 3 partidas, o Galo não conseguiu somar nem ao menos um ponto. 3 derrotas em 3 jogos e foi só o 16º em finalizações, uma média de 10 por jogo. Após vitória importante contra a Chapecoense fora de casa, o Santos recebe o Atlético Paranaense em seus domínios. O Furacão também veio embalado após triunfo com placar magro sobre o Ceará. Jogando em casa, o Santos de Sampaoli é o segundo time que tem mais posse de bola e o terceiro que mais finaliza. Engana-se, porém, quem pensa que o Peixe abre mão dos números defensivos lá na Vila Belmiro. Um time que morde lá na frente e se defende atacando, o Santos é a equipe com maior média de desarmes e interceptações como mandante no Brasileirão. Na parte ofensiva, destaque para Eduardo Sacha. Ele é vice-artilheiro do Brasileirão com 8 gols marcados e o quarto jogador que mais acertou o alvo com 19 finalizações certas. Conta com uma eficiência de um gol a cada 4,8 finalizações e realiza 90% dos seus chutes dentro da área. Definitivamente é o 9 do Peixe. E após terem jogado no meio da semana pela Copa do Brasil, Cruzeiro e Grêmio se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro na Arena Independência. A amostragem ainda é muito curta e Rogério Ceni fez só 3 jogos pela Raposa no Campeonato Brasileiro, mas já dá para dar alguns indícios de como vai ser essa equipe sob o comando do treinador. Nessas últimas 3 rodadas, o Cruzeiro foi o segundo time que mais finalizou, o terceiro que mais acertou finalizações, ainda assim conseguiu ser o que menos sofreu finalizações certas dos rivais e foi o time que mais trocou passes curtos entre todos do Brasileiro. Já dá para ter uma amostra de como vai ser esse time nas mãos de Rogério Ceni. E quem garantiu os 3 pontos para o Cruzeiro na última rodada foi Maurício. Com só 18 anos e 2 meses, ele é o 6º jogador mais jovem a entrar em campo no Brasileirão 2019 e o terceiro mais jovem a fazer gols. O Thales já tinha marcado um gol pelo Vasco e o João Pedro já marcou pelo Flu. O CSA terá a força de sua torcida para buscar os 3 pontos após derrota para o Bahia. Os comandados de Argel Fuchs recebem a Chapecoense, que também vem de derrota frente ao Santos. Pior ataque da competição, o CSA também não marca muitos gols em casa. Foram apenas 4 em 9 partidas. Tais números são explicados pelo time alagoano ser o segundo time que menos chuta em casa e de precisar de incríveis 24,3 finalizações para fazer um mísero gol no Rei Pelé. É mole? Se serve de alento, a Chapecoense já perdeu 5 dos 8 jogos que fez longe da Arena Condá. Muito disso em função de sofrer 15 chutes em média atuando fora de casa, o 5º time neste quesito. Pior, a eficiência defensiva também não anda boa, pois a Chape é vazada uma vez a cada 2,6 chutes certos, pior time na estatística. Boa hora para o CSA voltar a triunfar em casa. Bom, esse foi o Footstats Check-in com tudo que vai acontecer nos 10 jogos da 18ª rodada do Brasileirão. E aí, vocês gostaram? A gente estava fazendo o Footstats Checkout antes, analisando o que tinha acontecido na rodada, mas está fazendo esse teste de pré-rodada para ver o que vocês preferem. Comentem aí, deem suas sugestões, suas críticas, que é bem importante para a gente trazer o melhor conteúdo possível para vocês.
A gente volta nos próximos dias com mais análises para vocês e se vocês curtiram, dê o seu joinha aí que é bastante importante pra gente e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações. Um abraço e até mais!